O patrimônio cresce e o desejo de consumir também cresce. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje que a gente vai falar, tá? O que acontece? À medida que você vai construindo o seu patrimônio, cada vez mais você vai enxergar aquele montante, né, de dinheiro lá, na verdade não de dinheiro, né, de ativos principalmente, e você vê aquele negócio crescendo lá, aquele patrimônio crescendo e o desejo de comprar um carro novo, comprar casa nova, de repente a sua casa própria, o apartamento próprio, a casa de veraneio, ou usar para fazer aquela viagem dos seus sonhos, seja aqui no Brasil ou fora também do Brasil, né? Então, como controlar esse desejo de pegar parte daquele seu patrimônio e usar para comprar aquele carro novo, aquela casa nova, aquela viagem nova, né? Vamos colocar dessa maneira aí. Não estou dizendo que nada disso tudo isso na verdade é bom, tudo isso a gente na verdade almeja, né? Mas tem certos momentos que a gente vai ter que se controlar. Então eu vou colocar aqui a minha posição exatamente de como é que a gente pode, uma estratégia de como a gente pode usar para controlar esse desejo. Eu sou Diego Amazonas Filho, cofundador da Simile, estou aqui com você em mais um vídeo aqui do nosso plano 5, que é exatamente para você chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seria entre 10 mil ou até 99 mil reais, seguindo as nossas raízes, que é a questão do aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Lembrando que são esses primeiros 5 dígitos que vão te ajudar a chegar naqueles 6 dígitos, no 7º dígito, ou quem sabe no tão sonhado 8º dígito. Então é por isso que muitas daquilo que a gente vai fazer aqui no plano 5 é exatamente para te ajudar a chegar de uma forma mais consistente possível no seu primeiro 5 dígitos. Então vamos lá no vídeo de hoje. Então o que acontece? É sempre bom, vou tentar escrever aqui com o mouse, bora ver se vai funcionar, que eu estou sem aqui minha, minha mesinha, mas sempre quando a gente está falando em patrimônio, né, isso a gente está falando ao longo de um tempo e esse patrimônio vai crescendo, vai se valorizando, né, pelo menos é assim que a gente espera. Em um determinado momento a gente decide fazer isso, chamado de tempo T0 aqui, que é exatamente para quem ainda não começou a construir seus 5 dígitos, é o momento aqui do plano 5 que a gente está usando para você, é uma oportunidade, na verdade, para você chegar nesses seus primeiros 5 dígitos. Enfim, esse T0 aqui é o primeiro aporte e você espera que isso aqui cresça ao longo de um tempo, tá? E o que acontece? Esse crescimento que você tem aqui, ele vai te gerar duas coisas. Na verdade, o objetivo principal aqui é a renda passiva, né? E sendo que a renda passiva, eu sempre falo isso aqui, né? A renda passiva, ela consiste de duas coisas. Popularmente, você ouve falar, associa a renda passiva a dividendos, só que não é só isso, tá? Não é só dividendos. Também tem o ganho capital, né? Vou colocar aqui o ganho. Estou escrevendo com o mouse aqui, tá na luta. Então, esses ganhos, o ganho capital é exatamente o crescimento do seu patrimônio, o crescimento do portfólio. Seja ele aí de ações, FIIs, ETFs, estoques americanos, REITs, ETFs americanos, ou até mesmo da parte de renda fixa, tesouro direto, sendo ele o IPCA, o Tesouro Selic, tudo isso aí compõe a sua carteira de investimentos, que ele vai haver um crescimento, né? O crescimento aí é o ganho capital. E também pode gerar dividendos ou juros através lá da renda fixa lá do Tesouro Direto. Mas enfim, isso decorre um determinado tempo, tá? E como controlar esse nosso impulso aqui, de repente você enxergar aqui, você chegou aqui você chegou de repente aqui nos primeiros 5 dígitos, aqui você já chegou de repente aqui nos 6 dígitos, e aqui começa ficar a fase tentadora, né? Entre os 6 e os 7 dígitos, né? Que seria o primeiro milhão. Então aí começa a fase tentadora, né? De pegar, usar parte desse patrimônio para comprar, para consumir, né? Comprar os seus bens, né? Não estou dizendo que é proibido, tá? É uma decisão sua. De repente você quer fazer aquela ação, né? Quer executar aquela ação, né? Mas como controlar? De repente você não quer, não precisa realmente aquilo, né? Não precisa de um carro naquele momento, não precisa de comprar uma casa de veraneio naquele momento, não precisa fazer aquela viagem cara naquele momento. Tudo dá para se adaptar, né? Exatamente para evitar as compras grandes.
Você pode seguir uma estratégia para fazer essas compras grandes, inclusive eu já falei aqui, uma estratégia lá do T. Harv Eker, que é o sistema de gerenciamento financeiro que ele utiliza, das 6 jarras. Uma outra hora eu volto a explicar ela também lá, exatamente com o propósito de fazer essas compras grandes. Mas hoje eu vou falar exatamente como evitar, como tentar controlar isso daí, né? A primeira coisa, né, é de que forma a gente entende essa renda passiva entrando aí na nossa vida, né? Vamos colocar através do seu patrimônio, né? Aí na renda fixa, tem a questão da renda fixa que vai te gerar juros semestrais, tem a renda fixa também aqui. Quando eu falo renda fixa é tesouro direto, eu sempre simplifico, tá? Aqui em renda fixa para mim, eu nunca vou falar de CDB com propósito mais a fundo, né? Não vou falar de CDB, de LCA, LCI, de debêntures, essas coisas não falo, tá? Para mim, eu prefiro simplificar ao máximo a renda fixa, porque toda a parte mais complexa, entre aspas, eu devoto para a renda variável, né? Olhando lá as ações, os FIIs, as stocks, os REITs que eu tenho que investir. Então, essa parte que para mim também não é complexa, porque eu utilizo uma solução quant, né? Que uma outra hora a gente volta a falar sobre essa questão da solução quant. Mas na renda fixa, basicamente seria isso, né? E aí eu fiz uma simulaçãozinha exatamente para você enxergar depois o que é esse ganho capital, o que são esses juros que você vai ter aí na frente com relação à renda fixa. Mas lembrando que, inclusive, a gente já vai começar a semana que vem, vou fazer o primeiro aporte em renda variável com foco mais em dividendos. A nossa solução que a gente tem aqui que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, uma solução Quant, você pode olhar para os dividendos, olhar para a parte da renda passiva com foco em dividendos, mas também a gente tem um foco principal, vamos colocar dessa maneira, na questão do ganho capital. Esse, sem dúvida, é o nosso carro-chefe, né? A gente foca mais na questão do ganho capital do que na parte de dividendos. Ah, por que, Edgar, vocês focam aí mais na parte de ganho capital em vez de dividendos? Todo mundo fala que dividendos é o futuro, é aquilo que vai definir realmente. Há uma discussão, mas enfim, há uma discussão imensa em torno disso, né? Mas o propósito daqui da nossa solução, principalmente, é para aqueles que ainda não começaram a investir, já começaram há um pouco tempo, né? Está ali nos 5 dígitos, nos 6 dígitos, e precisa de algo para fazer um up, né? Fazer um crescimento mais forte aí do patrimônio. Então a gente desenvolveu uma solução para essas pessoas, tá? Que estão começando, estão querendo esse crescimento mais interessante. Então o foco é esse, é o ganho capital, tá? Mas voltando aqui à nossa questão, então aqui tem o Tesouro Direto, então semana que vem a gente já vai fazer o primeiro aporte nas ações. Aqui eu vou inclusive utilizar a Rico, né? Eu utilizo a Rico para fazer os aportes, né? Eu vou fazer bem simplesinho aqui. A primeira ação que a gente comprou é a TASA 4, TASA 4. Então amanhã eu vou fazer o primeiro aporte com foco em dividendos. E que mais? Eu vou gravar e vou publicar possivelmente na sexta ou no sábado, tá? Exatamente em respeito aos nossos assinantes, a gente vai entregar amanhã, a gente entrega quinzenalmente para os nossos assinantes a nossa ferramenta, nossas planilhas para controlar, para indicar, vamos dizer dessa forma, quais são esses insights aí que você vai ter para comprar uma ou outro ativo, né? Então a gente entrega para os nossos assinantes a cada 15 dias, né? A cada 15 dias a gente entrega as planilhas de ações, FIIs, ETFs, stocks americanas, REITs americanos e ETFs americanos. Então, a cada 15 dias, e fora a parte de criptomoedas também. Então, a cada 15 dias a gente entrega isso, então por isso que eu dou esse delayzinho aí na nossa gravação, tá? Mas vou revelar qual vai ser a ação que eu vou comprar aqui com mais foco em dividendos. Certo? Então, essas duas alternativas que eu falei com relação ao crescimento, aqui esse crescimento que eu estou falando, né? Tanto da parte de dividendos quanto da parte de ganho. Você tem que entender isso, principalmente para entender melhor e aproveitar melhor lá no futuro as compras, né? O seu patrimônio para você fazer as compras melhores, né? Mas aqui só para finalizar a questão dos resultados, né? Por exemplo, eu simulei aqui o Tesouro IPCA 2045. O Tesouro IPCA 2045 é exatamente o título do governo que você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve os juros, né? Não vou falar muito com relação a ele agora, né? Mas ele vence lá em 2045, mais especificamente 15 de 5 de 2045. Ou seja, a gente tem aí 24 anos, né? 24 anos até chegar a esse valor investido, né? Eu estou falando 24 anos, né? De repente você está com 26, vamos colocar o melhor cenário, né? 26
você vai estar com 50 anos. Um cenário piorzinho, vamos colocar assim, você vai estar com 60, né? Isso, 60 anos, 2000, isso, 36 hoje, daqui a 24 anos, 60, né? E aí, se você tem 46, aí fica mais difícil, vai estar com 70 anos, dá ainda, tá? Quem tem 46 não tem nenhum problema, eu estou com 42 aqui, e já comecei um pouquinho antes, mas recomecei meio tarde, né? Mas eu estou ganhando esse tempo aí. Mas enfim, investimentos não tem idade certa, específica para começar, né? É importante começar o quanto antes. Mas começou atrasado, não tem problema nenhum. Mas enfim, aqui no Tesouro IPCA, se você coloca R$1.000, vamos colocar R$1.000 todo mês, tá? Aporte inicial 1.000 e a cada mês 1.000 também, né? Ou seja, 287 aportes de R$1.000. Então, o valor total investido, 2.888. E aí, para quem não sabe, o Tesouro IPCA tem imposto de renda, tem as taxas da B3, né? Então aí corrói um pouquinho não, né? Um pocão, né? O patrimônio, ou seja, de 782 brutos vai para 679 brutos ou líquidos. Mas enfim, desses aqui, ó, 600, vou fazer a continha aqui, 679, vou arredondar aqui, menos 288, R$391 mil, tá? Então tem R$391 mil em juros, ou seja, é renda passiva. Por que renda passiva? Já falo várias vezes aqui, renda ativa é quando você sua para trabalhar, né? Sua para ganhar aquele dinheiro, ou seja, é daquilo do seu trabalho, seja um trabalho como servidor público, privado, seja empresário, autônomo, não importa, você suou para trabalhar, para ganhar aquele dinheiro, para fazer aquele dinheiro, né? Em inglês tem uma frase melhor, make money, né? Então aqui, 391 mil, você não suou nada para trabalhar, né? Você suou lá de 288, tá? Que é exatamente o dinheiro que você usou para aportar. De 391 mil, você não suou nada, tá? Não suou nadinha. O dinheiro que soa aí para virar esses 391 mil. Mas como a gente tem um foco aqui no nosso plano 5 mais na renda variável, a gente usa a renda fixa um pouquinho, só para você se educar também, né? É importante se educar na renda fixa, mas o foco nosso é renda variável, né? Sempre vai ser foco renda variável aqui pra gente. E aí, simulando isso na renda variável, olha só como é que fica, né? Aqueles mesmos R$1.000 aportando, mil, né? Considerando aqui a nossa meta, a minha meta aqui na Symmetry, de 2% ao mês. 2% ao mês, né? Tem gente que promete 1% ao dia, né? É loucura. 2% ao mês é extremamente audacioso também. Mas a gente acredita que na nossa solução a gente consegue. Eu tenho uma carteira, que é a minha carteira Quant, que eu uso 100% dos métodos que a gente desenvolve. Então ela está em torno de 2%, um pouquinho mais de 2%, mesmo após a crise do coronavírus. Mas enfim, aportando R$1.000 todo mês, aí, a partir de um aporte de 1.000, em 24 anos, aqueles 280, aqui deu uma diferençazinha por causa do tempo, né? 289 mil reais, que foi o suor do seu trabalho aqui, você aportou, só que o ganho com juros agora foram 14.951.428 reais. E aí o que a gente fala aí com esse ganho? Isso é renda passiva, tá? Que envolve aí o ganho capital. Aí é o ganho capital, tá? O ganho capital é o crescimento. Então cresceu aí 14 milhões. Você pode usar parte desses 14 milhões para liquidar, ou seja, para transformar em dinheiro e comprar alguma coisa que você tem interesse? Pode, tá? Pode também usar parte a outra parte restante para viver de dividendos? Pode. Na verdade, ao longo de todo esse tempo aí, tem dividendos envolvidos aí também, tá? Então, por exemplo, aqui, só para ter uma ideia, se eu for considerar aqui 15 milhões, vamos supor que depois de 24 anos, vamos supor que você vai se aposentar com entre 50 e 60 anos. Então eu vou pegar 1 milhão e eu vou comprar aquilo que eu quero, tá? Sei lá, pode ser um carro que eu quero, que eu sempre quis, pode ser a casa que eu sempre quis, o apartamento que eu sempre quis, a viagem que eu sempre quis. Então dessa forma você projeta, em vez de consumir hoje, você projeta lá para o futuro, tá? Então, poxa, aqui R$1.000 todo mês, então vai dar esses 15 milhões, e aí eu posso pegar 1 milhãozinho aqui e usar para realizar aquele meu sonho. Eu falei 24 anos, pode ser antes, tá? Pode ser antes, de repente 20 anos, daqui
a 15 anos, de repente, né? Vai depender dos seus resultados. Então vamos supor que você pegou 1 milhão, então sobraram aí 14.240.428 reais. Ou seja, por que menos 1 milhão, diga? Porque 1 milhãozinho é para você realizar o seu sonho lá de consumir imediatamente aquilo que você quer, tá? A comprar aquele carro que você quer, fazer aquela viagem que você quer. Enfim, o restante aqui em renda passiva, você considera 0,05%, que é mais ou menos que os dividendos dão aí hoje, pelo menos hoje, né? Vamos ver lá no futuro. Então isso aqui dá 712 mil reais anuais. Se eu pegar e dividir por 12, isso aqui dá uma renda mensal de R$ 59.335 reais, tá? Ou seja, além de você pegar 1 milhão e realizar aquele sonho que você quer, você tem aqui 59 mil reais todo mês em renda passiva através de dividendos. A gente pegou 1 milhão em renda passiva, em ganho capital, e também a gente tem 59.335 em renda passiva de dividendos. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Entre ganho capital e dividendos, a gente não escolhe, a gente pega os dois. Tá? Não tem essa, foco em dividendos, não tem essa história de foco em dividendos. Foca nas duas, dividendos e ganho capital. Tá? E dessa forma você consegue realizar o sonho que você realmente quer, né? Até peguei um exemplo aqui. O exemplo de carro, né? Exemplo de carro. Eu gosto muito de carro, mas foi a minha principal roubada aqui que comeu meu patrimônio, tá? Então por isso que eu falo sempre nele, né? Eu gosto muito, falo sempre deles de carro. E por exemplo, se você tem aí 100 mil, vamos supor, você tem em torno de 100 mil para comprar um carro. Em torno de 100 mil, você tem aqui um Onix Plus, 76 mil. Você tem um Cruze, 118 mil. O Cruze Sport, 118 mil também. Tá? Então, esses são os carros que você tem em que você vai usar 100 mil reais. Se você tirasse 100 mil reais do seu patrimônio acumulado, você compra isso aqui. Tá? Então, para segurar essa vontade, o que eu digo, né? O que eu penso, pelo menos? Eu quero comprar o carro realmente que eu quero, é esse daqui, né? É um Camarão, né? Um Camaro. Mas só olha dar o preço dele, 403 mil reais, tá? 403 mil reais. Lembra daquele 1 milhão que eu falei anteriormente, que eu peguei lá do ganho capital e tal? Você pode comprar um Camaro, um Camarão desse aí de 403 mil reais. Claro, lá na frente não vai estar 403 mil reais, vai ter inflação, né? Mas sei lá, ele vai estar, vou chutar um valor, né? Sei lá, 600 mil reais. Eu acho que está muito, né? Mas vamos deixar lá, 600 mil. Então você pegou 1 milhão lá, pegou aquele 1 milhão, eu comprei o Camaro lá que eu quero, realmente, é o carro que eu quero, e vou fazer a viagem que eu quero com o restante, entendeu? E viver ainda com aquela renda passiva violenta lá que eu falei anteriormente. Então, para você controlar aquele seu desejo de consumir hoje, não estou dizendo que não tem que consumir, tá? Pode consumir, inclusive tem uma estratégia lá do T. Harv que ele pega uma porcentagemzinha da sua renda ativa e você foca lá na sua diversão, tá? A renda ativa é mais passiva, na verdade. Eu posso voltar essa história toda, mas enfim, você pode consumir alguma coisa ao longo desse período da construção do patrimônio. O que você não pode fazer a compra grande. A compra grande é que quebra as suas pernas, quebra o patrimônio, tá? Então a compra grande que é o principal perigo, né? A compra grande, na hora da construção do seu patrimônio. E a gente não pode esquecer que dependendo do momento que você está, né? Eu falei, de repente, a pessoa com 26 anos, que daqui a 24 anos, que é o tempo que a gente está falando, né? Ela se aposenta lá com 50 anos. 50 anos, uma boa idade para se aposentar. E aí, é excelente, na verdade, né? Não, diga, eu estou com 36 anos. Aí você tem que fazer o quê? Em vez de aportar 1.000, tem que aportar 2.000. Eu digo, como é que eu vou aportar 2.000 reais, cara? Eu já falei várias vezes aqui que tem que fazer o controle das despesas e mais, tem que fazer o aumento da renda ativa. Foca na renda ativa, é ela que vai garantir a construção do seu patrimônio. Não é a renda passiva. A renda ativa que vai te garantir isso aí. Principalmente no início. A partir do momento que desenrola, né, o negócio, a renda passiva começa a ajudar mais na construção do seu patrimônio. Mas é a renda ativa que vai te fazer no início, principalmente no início, a diferença total, tá? Então, ao dobrar o patrimônio, o aporte, né, que é uma das raízes do nosso plano, aí de repente você pode trabalhar com um período menor, né? 20 anos, bora ver quanto é que fica, 11 milhões, já faz uma diferença, né? Cai bastante. Mas aí já tem aqui, não, vou pegar
eu estou com, sei lá, 30 anos. 30 anos. Agora, 30 não, vamos colocar 35. 35. Ah, mais 20 anos, 55. Uma boa idade ainda para aproveitar bastante aí. 55 anos, tem aí 11 milhões. Pega 1 milhão, compra lá o meu Camaro e pronto. Né? E ainda vivo o restante de renda passiva. Então você tem que pensar estrategicamente, exatamente para não comprometer o seu patrimônio atual, para que ele não cresça. Né? O foco é crescimento do patrimônio. O foco que a gente tem aqui é crescimento do patrimônio. A minha carteira Quant que eu utilizo, que eu mostro regularmente eu mostro, é 100% focada no crescimento do patrimônio. Tá? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, mostrar para vocês como é que poderia ser uma estratégia, como é que você poderia utilizar essa estratégia para pensar lá na frente, para realizar realmente os sonhos que são mais interessantes que o sonho atual. Em vez de comprar aí um Onix, pensa lá no Camaro lá na frente. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um abraço e até amanhã.